Hoje eu estou dando abertura no programa O Poder da Palavra e quero contar a história de um homem que foi contado como segundo o coração de Deus. Esse homem chamava Davi. Está registrado no capítulo 11 do livro de 2 Samuel. Todo esse capítulo foi apanhado para contar a história desse homem. Todos nós conhecemos a história e sabemos que Davi pecou. Davi foi o homem que alcançou segundo o coração de Deus, mas Davi pecou em 2 dos 10 mandamentos. Adulterou e matou. Então, nós queremos mostrar que Deus é capaz de transformar tudo aquilo que existe, todo o pecado, Ele pode transformar em bênção e salvação para a pessoa. Porque Ele, como Ele transforma, Ele tira o pecado e coloca a salvação. Então, isso aconteceu na vida de Davi. Aconteceu na vida de Davi e estendeu a vida de Davi. Começou com o adultério e estendeu até a morte. Ele era um homem que usava guerrear junto com o seu exército. Mas ele, nesse dia, ele saiu e falou com o comandante dele que ele ia ficar. E ao ficar em casa, ele estava lá assim descansando e levantou e foi passear em cima da laje do seu apartamento e viu uma mulher. Ele viu uma mulher e gostou daquela mulher. E mandou chamar aquela mulher, perguntar de quem que ela era mulher. Ela falou: sou filha de fulano de tal e mulher do seu servo Urias. Ele trouxe a mulher e pecou com ela. Ele desrespeitou tanto o amigo e servo dele para usar aquilo que ele tinha, que era a sua esposa. Então, isso aconteceu que quem pratica o pecado, eu sempre digo, o pecado tira o sentido da pessoa por maldade, que no pecado só existe maldade. A pessoa, quando nasce e começa a crescer, passa uma certa idade, o pecado já começa a colocar a maldade no coração, mesmo de uma criança. Então, é o que nós apresentamos através da Bíblia, com aqueles personagens que já teve passado por isso. Então, nós gostamos de mostrar às pessoas que as pessoas, por pecar, ele não está perdido. Ele está perdido se continuar no pecado. Todas as pessoas que pecou, mas se arrependeu do pecado que fez, e o arrependimento vai no coração, e Deus vê o coração de cada um de nós. Ele vê o momento que o pecado está atrapalhando o nosso viver, ou quando o pecado sai
ele mostra que pode fazer daquele homem outra pessoa. É como Paulo disse, foi feita uma nova criatura. Mas só Deus é que pode fazer essa nova criatura. E Davi pecou. Então o que aconteceu? Como a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, então o pecado chama outro pecado. Nós temos que ter sempre esse pensamento na nossa cabeça, e temos que levar esse pensamento para o nosso coração, para que o nosso coração não venha atrair a nossa personalidade. Então, Davi, quando o pecado chegou, ele mandou chamar, que a mulher disse para ele: olha, eu estou grávida de você. Então ele mandou chamar o marido dela, para que ele ficasse com ela, para ele fazer uma transmissão dele para o marido. Uma vez que o marido, se fosse atender o que ele pediu e fosse deitar com ela, ficava sendo o pai do filho que estava para vir. Mas acontece que o marido era muito correto. Ele chamava Urias. Então ele falou assim: eu estou aqui, ó rei, meu senhor, mas dormir na minha casa eu não vou, nem almoçar na minha casa eu não vou, porque eu deixei os meus colegas lutando, morrendo, pelejando na guerra, e eu vou ficar dentro da minha casa. Não fico não, ô rei. Mas ele não sabia o que estava acontecendo. Ele não sabia. Mas então ele foi e falou assim: não, eu dormi junto com os seus servos outros, mas na minha casa eu não fui. Então a história aconteceu que ele não indo, não aconteceu aquilo que estava na mente do pecado do rei. Não aconteceu. Aí então, quando o rei soube que ele nem para a casa dele foi, o rei chamou ele e falou: por que você não foi? É por causa disso. Meus colegas estão tudo na guerra, tem gente morrendo, e eu estou aqui alegrando. Não faça isso não, o rei. Era um homem sincero. Mas nessa sinceridade, o que caiu na cabeça do rei? Porque, onde eu digo, o pecado, quando ele é apanhado, ele sempre traz outro pecado para arruinar. Então o que ele fez? Ele falou: então amanhã eu vou escrever uma carta e vou mandar você levar para o comandante, e você pode voltar. E escreveu uma carta dizendo ao comandante que colocasse ele na frente da batalha, aonde estava mais forte, onde as pessoas mais fortes estivessem, para que eles ferissem ele com a flecha da espada, a flecha que é a arma deles, e ele morresse. Mas ele não leu aquela carta. Eu acredito que se ele tivesse lido aquela carta, ele rasgava ela, porque ele descobria o que estava acontecendo. Mas ele não desrespeitou nem a carta do rei, porque ele era sincero. Levou e entregou. O comandante pegou ele sem saber. O comandante ficou sabendo, agora ele não ficou sabendo. Sem ele saber, colocou na parte mais dura, mais difícil da guerra. Quando colocou ele diante daquelas pessoas, ele foi flechado do alto do muro. Quando ele chegou, ele foi flechado e morreu. O comandante mandou falar com o rei, um recado para ele, que morreu um grupo de pessoas
e o que ele queria também morreu. Então ele foi falar. O mensageiro falou, mas se eu falar com ele e ele achar ruim comigo, o que eu vou fazer? Você fala com ele que foi colocado na posição de guerra e a flecha matou o companheiro dele. Tudo mentira. Tudo mentira. Foi eles que puseram. Os dois agora, o pecado já tinha trazido outro para pecar também. Então agora levou ele para matar. Para matar. Eu estou mostrando isso, meus prezados ouvintes. É porque a Bíblia é real. A Bíblia é verdadeira. A Bíblia é a palavra do poder de Deus. Por causa disso é que eu estou com a palavra, o poder da palavra. Então, ali, ele pôs a pessoa e mandou outro mensageiro falar com Davi. Davi ficou falando assim, como é que tá? Aí até que chegou o ponto, ele falou assim, Davi, a flecha que saiu lá do muro atingiu aquele pessoal que era mais forte do que nós. E atingiu o seu companheiro também, Urias. Aí ele falou assim, você fala com ele que quem joga a flecha para lá, joga tanto para lá como joga para cá também. Então, fique firme. É porque aí ele gostou de ouvir essa mensagem quando ela chegou nesse ponto de falar que o companheiro dele, o servo dele, que ele estimava, morreu naquela guerra. Então, meu prezado ouvinte, aí que eu fico pensando, todos nós sabemos do pecado, porque todas as pessoas que lêem a Bíblia, logo vai buscar na vida de Davi, para ver tudo que ele fez durante o reinado dele. Eles vão ver tantas coisas que ele fez, eles vão ver que Saul muitas vezes quis matá-lo, e ele, sem nada, só Deus dirigindo a vida dele, ele escapava de Saul e ainda colocava a lança dele fincada pertinho da cabeça de Saul e saía, e ele não matava, porque ele era um homem sincero. Mas esse homem sincero também cai no pecado. Cai no pecado. É isso que nós precisamos aprender aqui. Há pessoas, não, eu não peco. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu nem preciso pecar. Já está pecando. Se nós falarmos que nós não temos pecado, diz a Bíblia que nós estamos chamando Deus de mentiroso. E se nós estivermos chamando Deus de mentiroso, é claro que nós estamos pecando. Então, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nós queremos passar isso para as pessoas. É que nós fomos destituídos da glória de Deus, mas através de um arrependimento, nós voltamos para junto de Deus e vamos encher de alegria o coração de Deus e o coração nosso e o coração de nossa família, coração de todo o nosso povo, quando um pecador volte para Deus. Então Davi ficou naquela situação, ficou desesperado. O rapaz não foi, então agora todo mundo vai descobrir. Então o que ele queria é fazer o bem, o mal que ele queria fazer, mas não queria que ninguém soubesse. E é isso que as pessoas fazem, meu prezado ouvinte. Cada um de vocês conhece alguém. As pessoas fazem uma coisa, mas não quer que as outras pessoas saibam o que ele fez. Caso disso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é luz. E as pessoas que pecam não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam manifestadas. Então, é isso que ela nos ensina, para que nós possamos deixar o mal de lado e viver somente no bem que Deus sempre propôs na nossa vida. Deus é amor
e importa que todas as pessoas que vão a ele amam-o, para que ele possa ter sempre uma ligação com essa pessoa. Mas então Davi aí, quando o pecado pesou mesmo, a consciência começou a pesar também, então ele percebeu que ele estava separado de Deus por causa do pecado. E uma vez separado, ele não tinha condição de voltar para pedir perdão a Deus. Então ele ficou olhando e viu a ocasião que as pessoas matavam um boi e passavam o sangue daquele boi na pessoa, o sacerdote passava o sangue daquele boi na pessoa, e a pessoa tinha vida eterna, com aquele sangue da criação. Mas era só um ano. No outro ano tinha que fazer a mesma coisa, matar um boi e passar o sangue para purificação do pecado, porque a Bíblia diz que sem sangue não há purificação de pecado. É a Bíblia que registra isso também. Então nós queremos pôr para vocês tudo aquilo que a Bíblia registra, para que as pessoas não tenham medo de aceitar uma salvação tão boa, tão grande, que Deus preparou para cada um de nós. Aí então ele viu o sacerdote pondo a esponja de sangue, passando ela no homem, para o homem que estava separado voltar para Deus. E também ele viu que um homem, se morresse e nós pusesse a mão nele, tinha que ficar uma porção de dia, porque nós ficava com a vida impura. Então tinha que ficar fora, sem aquele relacionamento com Deus, para não até um tempo que ele marcava, para depois voltar. Aí foi que ele pensou que havia também um recurso para ele. Isso aqui que eu quero mostrar também para você, que você vê com atenção. Então, quando ele viu que o sangue purifica o pecado, ele descobriu que mesmo ele tendo matado uma pessoa e adulterado com a mulher dele, aquele pecado seria perdoado com aquele sangue que eles estavam fazendo, que o sacerdote fazia para dar vida aos homens a um ano. Então foi aí que ele abriu o entendimento. Se você ler o Salmo 51, você vai descobrir o que ele mostrou na conversão dele. Ele falou muita coisa, mas lá Deus mandou um profeta dar uma lição nele, falando com ele que foi um homem rico. Eles eram os dois, um rico e um pobre. O rico recebeu um visitante, também rico. Então, em vez dele matar uma cabrita, ou uma vaca, ou um boi dele para tratar daquele homem, ele matou a cordeira daquele que tinha só uma cordeira que ele comprou, criou, dormia no braço dela, ela dormia no braço dele. Ele teve coragem, ele falou, aí o profeta falou, aquele homem teve coragem, rapaz, de matar essa pessoa, ela se tornou o nome de uma cordeira. Aí quando ele acabou de falar assim com ele, o Davi falou assim, mas então esse homem merece morte, rapaz. Então esse homem que fez isso merece morte. Esse homem era para ser morto também. Aí aquele profeta virou para ele e falou assim, Davi, esse homem é você, rapaz. Esse homem é você. Você tinha tudo. Você tinha uma casa cheia de mulher. Você tinha uma casa cheia de dinheiro. Você era um rei que eu coloquei para governar no lugar de um rei muito mau. Coloquei você que era muito bom.
E agora você vem com isso. Você vem com isso. Fazer isso. Então, aí é que ele falou assim, agora então é que eu estou perdido. Aí o profeta falou, não, você não está perdido não. Deus já te perdoou. Deus já te perdoou. Você cair o seu semblante, você perder a sua beleza, você pensar só que não tinha mais recursos na sua vida, Deus entrou aí e te deu força para que você pudesse viver junto com Ele e governando o povo dele. Aí então foi que ele voltou e fez a oração do Salmo 51. Então, se você quiser, meu prezado ouvinte, procura no capítulo 11 do livro de 2 Samuel, e também no Salmo 51, que vocês vê o arrependimento de um homem quando cai no pecado, quando fica no abismo do pecado, quando sofre o coração que o pecado faz a mente da pessoa abaixar, o pecado faz os olhos da pessoa abaixar, as pessoas não quer confiar em ninguém para falar o que ele fez. Então é uma coisa difícil, pecado é uma coisa difícil na vida do ser humano, mas o pecado perdoado por Deus é uma vida que nós ganhamos de um momento para o outro. E Deus está disposto a dar essa vida para você e tirar você desse sofrimento que você tem, e que você pode falar comigo que não tem sofrimento, mas quem está no pecado tem sofrimento, não adianta ele querer esconder isso dos outros, é melhor você revelasse rapidamente, que era muito mais difícil até para ser julgado. Aí, meu prezado ouvinte, eu estou chegando no final da minha parte aqui, mostrando para você que se o camarada fazer o que fizer, que nós estamos na carne, nós estamos sujeitos ao pecado. Davi fez tanta coisa boa que superou esse pecado que ele fez na entrada dele no reino de Deus. Então, meu prezado ouvinte, nós já chegamos aqui ao final. Eu quero agradecer você, abraçar vocês. O abraço sabe, no ar, né? Que nós estamos longe um do outro, né? Mas é no pensamento, conforme a nossa aceitação a Deus, também no nosso pensamento, através da nossa fé. É como Davi e descobriu que eles matavam um touro e salvavam a pessoa, ele aceitou a morte de Cristo para salvar a vida dele. Então é isso que nós apresentamos para vocês, e é isso que nós queremos, e vamos fazer todo o tempo que nós pusermos, assim, segundo a vontade de Deus, porque foi Ele que mandou.